Boa tarde, gente, mais uma vez. Estamos em mais uma live, então, com essa editora que está chegando aí neste mercado, que é a Casa do Lobo. Uma editora que eu estou muito feliz de participar e que hoje está em festa. Estamos com muitas lives de lançamentos, com autores, ilustradores e outras obras. Então eu quero agradecer todos que estão presentes na live, porque eu agora vou entrevistar uma das nossas autoras, uma loba dessa alcateia, que é a Ana Carolina Lemos. Eu vou fazer o convite aqui para ela então, e aí a gente já vai seguir conversando, e eu tenho um monte de coisa para contar para vocês desse livro muito legal da Ana Carolina que eu vou apresentar. Então vou chamá-la e fiquem todos à vontade para pegar aquela aguinha, fazer aquele xixi e ficar com a gente nessa live aí, porque vai ser bem divertida e cheia de poesia. Deixa eu chamar ela aqui. Vou ver se ela recebe lá. Ana Carolina. Ei, que linda! Boa Tudo tarde, bom, minha querida? Leandro. Deixa eu me Você ajeitar tá aqui só, porque o se meu PC, ajeite, porque meu mais uma cachecol vez, tá está com maior do que eu, probleminha, muito. para poder aparecer a cabeça toda da pessoa, né? Importante, importantíssimo. Tudo bom, Leandro? Tudo bom, Ana? Então, seja bem-vinda. Eu estou bem feliz de poder conversar contigo. Não ser um entrevistador, mas ser um ouvinte para conhecer um pouco mais das tuas histórias, dos teus bordados, da tua poesia. E eu, então, estou com essa incumbência de apresentar para vocês essa autora, psicóloga, arte-terapeuta, contadora de história, e membro fundadora, não é verdade, de um grupo muito legal de contadores de histórias, o Zumbaiá, que daqui a pouquinho você vai poder contar pra gente. Então, Ana Carolina, seja bem-vinda, e eu vou deixar um tempinho para você dar as boas-vindas pro pessoal que está na live aí, para a gente começar a nossa conversa. Boa tarde, Leandro. Acho que ninguém está entendendo coisa nenhuma, né? Porque aqui é um calor e eu estou aqui de cachecol, um cachecol adaptado, porque eu queria vir na primeira fase do Agenor, que ele é assim, a pessoa trabalhada na vaidade. Então, como eu não tinha cachecol no meu guarda-roupa, obviamente, então eu improvisei aqui. Daqui a pouco o cachecol sai, ele vai sair, vocês vão saber por quê. Primeiro, uma delícia, Leandro, estar aqui com você. Adorei a ideia de ser entrevistada por você, porque você, para mim, borda também um verso muito bonito com encantamento, com a palavra, com a poesia. Né? Você faz malabares com encantamento, né? E isso é muito delicioso, delicioso de ver, de sentir, de acompanhar. Né? Então, eu sou sua fã já faz um tempo. Então é muito gostoso estar aqui celebrando essa chegança da Casa do Lobo, né? Isso é muito bonito, isso é histórico para todos nós, né? Nós estamos inaugurando uma casa junto com a própria casa. Então isso é um presente para o mundo e para nós, né? É isso Então aí. é uma delícia tá aqui. Que coisa boa, cada um de um lado do Brasil, eu achando que eu ia te pegar de Mas, regatinha, de homem, leque pela graça, aberto, você né? acelera aí o assunto, que eu estou doida para chegar na regatinha, viu? Eu preciso me livrar aqui desse cachecol. Então tá tudo certo. Mas vamos fazer o seguinte: antes da gente falar propriamente dito deste livro da Casa do Lobo, Tá? eu gostaria que tu contasse pra gente um pouquinho, porque antes da gente se tornar escritor, a gente morre e nasce de várias maneiras, né, Ana? Então, Sim. como nasceu a Ana leitora? Porque eu sei que nem todo leitor vira escritor, mas todo Sim. escritor necessariamente tem que ser leitor. Então, É como fácil. foi que nasceu essa Ana Carolina leitora? Conta pra gente aí. Contarei. Primeiro, deixa eu agradecer aqui a Juliana Basile, que entrou, né? Que é E... minha ilustradora fabulosa. Todo mundo que está aqui. Eu costumo dizer, Leandro, que eu fui alfabetizada primeiro pela poesia. É minha primeira alfabetização. Quando eu era muito pequena, eu já lia o céu, eu lia o mundo, eu lia as pessoas. Eu não sabia juntar as palavras, mas eu já sabia decodificar o encantamento. E eu tinha uma tradutora fabulosa, que era minha avó,
né? Então, para mim foi fácil essa chegança, primeiro no universo da palavra encantada, da palavra mágica, lúdica, né? Eu sempre fui muito apaixonada pela palavra, né? Então, me aproximar dela foi fácil, dela em outro lugar, porque primeiro ela vivia como um varal para mim, pendurada, né? Eu pegava ali e lia da minha maneira. Mas quando eu percebi que aquela palavra morava também num outro lugar, além das pessoas, ela morava num lugar chamado livro, eu disse, olha que fabuloso. Então eu fui guiada, né? Eu não cheguei de paraquedas no livro, eu fui guiada para a chegança do livro, porque na minha família existem muitas pessoas do magistério. Então, quem habita uma casa que é de professoras sabe que a palavra, atividades, né, muita coisa percorre esse caminho. Mas era o colo da minha avó, meu maior território. Assim, para mim foi sempre o melhor e o maior livro, né? Então, cheguei no caminho de ser leitora, assim, de uma maneira muito guiada, levada, conduzida, né? E não saí nunca mais, Leandro. É uma coisa que eu comprei a escritura da literatura, assim, disse, essa terra é minha, esse pedaço é meu, né? E eu compartilho, mas eu não abro mão. Que bom. Que bom que tu fizeste isso. Mas então, eu estava lendo um pouco sobre as tuas histórias, inclusive lá na tua Tá. biografia, no site da Casa do Lobo. Conta um pouquinho isso, de que no colo da sua avó tu conheceu muitas histórias, inclusive o Lobo Mal dos Três Porquinhos. Então eu queria que tu me Sim. contasse um pouquinho dessa relação tua com o lobo. Eu te confesso que a primeira história, a primeira vez que eu encontrei o lobo, né? O Lobo Uhum. Mal, eu era meio assustado, assim. Porque o primeiro lobo que eu conheci foi o lobo da Chapeuzinho Vermelho. E eu não conseguia entender porque que ele engoliu a vovozinha se eu gostava tanto da minha vovó. Isso me deixou um pouco preocupado com o lobo. Com o tempo, eu fui descobrindo que o lobo não era tão mal assim. E Pois você? é. Como foi a relação da criança Ana Carolina quando encontrou o lobo pela primeira vez? Me conta isso. Olha, vou te contar que a minha relação com o Lobo do Chapeuzinho é totalmente diferente da sua. Porque quando eu percebi que ele não matou a vovó, ele engoliu. Mas a vovó estava lá dentro. A vovó não morreu. Viva! Então, como eu tinha uma relação muito fabulosa com a minha avó, eu pensava assim, ele não tinha avó, coitado. Isso é fome de vó, né? E eu entendia muito fome de vó, né? Quem tinha fome de vó, porque eu era muito saciada de vó. Então eu disse, minha gente, como é que as pessoas vão acordar que ele não matou a avó? Ele queria ter lá dentro. Quando é que vai ter esse tribunal em defesa desse lobo pela graça, né? Então, a minha infância sempre foi muito imaginativa. Então, eu ficava sempre querendo defender esse lobo, né? Que não era de nada perverso na minha ótica. Assim. O que é que ele está comendo? O que é que ele está roubando do outro, né? E quando tiraram a vovó de lá de dentro dele, ela estava viva. Então, ela também se alimentou desse lobo. É importante que isso fique claro. Assim. Alguma coisa lá dentro dele fez com que ela se alimentasse enquanto lá estivesse, né? Então, quem escreve devaneia, né? E se eu fui para o território da psicologia, o devaneio ainda vai muito mais além. Então, a minha relação com o lobo nunca foi ruim. Eu nunca tive medo do lobo. Dos três porquinhos, eu também nunca tive medo. Eu sempre achava que era o lobo que motivava o porquinho a ser um tanto melhor, né? Ele incentivava o se agregar, assim, um irmão se agregar com o outro, um irmão acolher o outro. Então, eu sempre tive uma ótica muito distinta desse lobo, assim, nunca foi de pavor, de medo, nunca tive. Né? E eu acho que por ser acolhida, né, eu acho que uma infância também, onde você consegue decodificar os monstros com mais clareza, aí você não transfere para um só o que não é dele, né? Eu acho que pelo menos a minha caminhada era assim. Então, sempre fui uma criança muito além do tempo nas respostas. Por brincar com a imaginação, não por ser inteligente além do normal do restante, mas porque me permitia brincar e me permitia me responder também. Né? Eu respondia, eu perguntava. Então, minha relação com o lobo sempre foi essa, assim, de achar que é um ser que inquieta, que é um ser que provoca, é um ser que tira a gente do lugar, né? Seja lá de que território for.
Que olhar É lindo esse, na verdade, que coisa boa, porque e aí a Ana Carolina foi crescendo, foi se alimentando dessas histórias, desse alimento que a avó levava à sua boca, e aí começou a sim, comer sozinha, né? Começou a caminhar sozinha pelas histórias, e aí foi crescendo, e aí nasceu uma outra Ana, que é a Ana escritora, né? Então chegou num tempo em que tanto que a gente respira essa leitura, essa poesia, essas histórias, a gente acaba transpirando, né? sim. Por gotas de suor, de histórias. E aí, quando nasceu então a Ana escritora, que publicou seu primeiro livro, como que foi isso na tua vida, essa transformação? Tá. Meu primeiro livro, ele foi uma produção independente. Eu sempre escrevi, mas era em caderninho, guardado. Sempre escrevi poesia. Poesia também, a escrita também sempre foi meu primeiro lugar com a palavra, assim, de achar que a palavra tinha lugar no papel. E quando meu avô faleceu, né, eu quis presentear a minha avó com a história dos dois. E aí eu escrevi o Avental Encantado. Vamos trabalhar para onde vai a morte, para onde vai o encantamento. Porque eu sempre pesquisei muito a morte. A morte, assim como o lobo, não me assusta. Né? Não me assustava e não me assusta ainda hoje. Espero que ela não me assuste nem tão cedo, nem nunca. Mas, então eu sempre estudei sobre a morte, eu sempre fui muito interessada por essa temática. E por achar que ela era pouco dita, pouco falada, né? Ela tinha muito essa função desse lobo escondido na família, né? E dentro do consultório, quando eu entrei na psicologia, eu sempre já caminhei com as histórias. Assim. As histórias sempre foram meu recurso terapêutico. Então eu sentia falta de narrativas que fossem mais honestas com o outro, né? Que pudesse falar daquela dor de uma maneira cuidadosa, amorosa, mas honesta, né? Que respeitasse aquela dor. E aí eu escrevi o Avental Encantado, né? Que foi para presentear a minha avó. Para presentear o amor dos dois naquela história, né? Para poder registrar que ela sentisse, porque meu avô foi o primeiro namorado da minha avó. Né? Eita. Então, quando meu avô faleceu, eles tinham 65 anos de casados. Né? Então, é uma vida toda, né? É uma experiência de vida toda. E eles eram muito apaixonados um pelo outro, sempre foram. Entre eles, a paixão era muito bonita de ver. E aí, quando eu escrevi, né, foi minha primeira produção, assim, de ver um livro pronto, mas totalmente independente. Eu lembro que eu fui com meu irmão, Márcio Sá, para buscar o livro, né, para buscar na maternidade, meu primeiro livro. E eu demorei para mostrar para minha avó, né, porque ela estava no luto. Né, e às vezes o luto ele pede um tempo de chegança de qualquer outro verso. Né. E quando eu senti que ela estava pronta para acolher esse livro, assim, para eu mostrar para ela que eu tinha feito para os dois especificamente, foi muito bonito quando ela viu, né? Quando ela ouviu a história. Eu li primeiro, né? Eu mostrei para ela, fui lendo e eu senti que ela foi se reconhecendo naquele enredo. Não disse que era ela, não disse que era, nem disse que fui eu que tinha escrito. E ela disse no final, mas parece tanto com a minha história do seu avô. Eu digo, bingo, né? E aí, quando eu disse que era para ela, que eu tinha escrito para ela, ela chorou. Né? Eu me lembro que ela guardou tão lindamente esse livro, ela disse, eu vou guardar com muito cuidado. Minha avó era muito cuidadosa. Então, eu me lembro que ela pegou um lenço que ela tinha, feito uma seda, ela embalou aquele livro, sabe? E guardou junto dos guardados mais preciosos dela. Eu tenho essa memória muito bonita. E ficou guardada para sempre com ela, assim, o livro físico, né? E a história ficou nela. Então, esse foi meu primeiro livro, acho que faz uns 17 anos que eu fiz. Né? Essa foi minha entrada no universo da palavra dentro do livro físico. Ali. Consegui uma casa para botar a minha história. E a partir daí fui bordando outras histórias, todas sempre muito conectadas com o lugar terapêutico, né? Querendo soprar para o mundo histórias que eu não via com muito respeito pelo outro, e aí fui crescendo assim. E estava no momento do meu consultório que as crianças estavam recebendo muitos irmãos.
né? Eu comecei a atender no consultório criança, depois que fui para o solo adulto. Então, estava uma leva de meninos recebendo irmão, e aquele caos, né? Aquele caos familiar, eu não quero esse irmão, porque esse irmão... E aí eu escrevi Nino, no Mar de Esconderijo, que foi meu primeiro livro com uma editora grande, uma editora nacional, que foi a EDB. Né? Antes dele, eu escrevi Maricota, a desembulhadora de botões, mas foi uma editora daqui de Recife. Mas foi também minha primeira experiência, não mais de produção independente. Né? Mas Nino, ele me colocou meio que no território nacional da palavra. Né? E eu fui muito acolhida pela Ângela Dutra, da EDB. Eu disse, olha que bonito isso, né? A pessoa é bem acolhida, é cuidada, é respeitada. Participei das ilustrações, que foi com a Ana Anjos, e aí pronto, aí começou essa trilha e não parei mais, Eliane. E tu achas que foi neste momento aí, quando tu publicou o primeiro livro para uma editora, onde tu teve a participação de ver o livro sendo montado e tal, foi aí que tu te identificou enquanto escritora? Ou isso já aconteceu antes, ou ainda demorou um tempo mais? Porque eu acho que cada um tem o seu... Porque todo escritor no Brasil, quase todos os escritores do Brasil, a gente precisa fazer outras coisas da vida, porque infelizmente a gente sabe que aqui no Brasil, viver só do livro ainda é um processo de muita coragem, né? De muito garimpo. E a gente acaba sempre trabalhando com outras coisas para poder também se sustentar enquanto artista no nosso país. E foi nesse momento, então, que tu identificou, não, eu sou escritora. É isso que eu quero. Não. Eu vou seguir por esse caminho. Tá. Eu já sabia disso, antes de escrever. Eu já sabia que eu queria estar de mãos dadas com a palavra, assim, desde muito pequena, né? Quando eu fiz esse primeiro para minha avó, minha certeza foi ali. Né? De que, quando ela se emocionou no que ela ouviu, eu disse, o caminho é esse, o caminho é essa trilha. Estar numa editora maior, isso nos dá mais força, assim, de crença. Todo o meu processo de trabalho é com a palavra. Palavra falada, eu trabalho com contação de história, eu trabalho com formadores de contação de história, né? Seja num consultório. Eu quero te dizer que eu não estou aguentando mais não, isso eu quero te dizer que eu vou abandonar aqui o Agenor por 3 segundos e 15. Recife está quente. Eu não sei onde é que eu tenho que chegar para tirar esse... Toda a minha elegância agenolística volta já. Tá lindo. E aí, Eliandro, então, todo o meu processo é com a palavra, assim, né? Eu me vejo muito nela, eu me vejo muito com ela. Para mim, escrever é só uma consequência dessa palavra. Eu não dependo unicamente desse caminho com a palavra, né? O livro, ele é mais um fio na teia, né? E é fabuloso a gente ser lido pelo outro, a gente chegar no universo do outro, né? Mas eu me vejo escritora desde que comecei a poetizar o mundo. Né? Eu já sabia que eu ia por aí, eu ia ter essa trilha para mim. E o verso só vai bordando. E meu irmão Jonas, né, ele me certificou muito isso em mim. Né? É muito maravilhoso você ter um irmão que também escreve, né, que já era publicado trilhões de anos antes de mim, anos-luz. E a certeza de estar de mãos dadas com ele na trilha também ia reforçando que era esse o caminho. Junto, né? Um companheiro, né? Nessa estrada aí. Isso, exatamente. Mas aí, entre um sopro e outro, né? Foi chegando, então, com esse olhar diferente da Ana Carolina com relação ao lobo, veio chegando, então, e soprou essa história, então, que se chama O Dia em que Tudo Mudou na Vida do Lobo Agenor. Que é um livro, então, que foi publicado pela Casa do Lobo, essa editora que nós estamos lançando hoje, e ilustrado lindamente pela Juliana Basile, que está presente na nossa live. Obrigado, Ju, por participar. Eu também tenho um livro publicado com a Juliana, eu amo a arte da Ju. Sim. E aí chegou, então, esse livro agora, soprado pela Ana Carolina, com esse olhar tão diferente com relação ao lobo. E eu já vou te perguntar de cara, Ana, de onde saiu o nome Agenor para esse lobo? Deixa eu te contar, Eliane, como é que se dá meu processo criativo. Eu sonho com 95% das minhas histórias.
É mesmo? Ou eu sonho com o nome do personagem, ou eu sonho com o título da história, ou eu sonho com um trecho do enredo, né? Sempre. As minhas grandes histórias, assim, as maiores delas vieram por sonho. 5% é do acaso, assim, é de eu escutar alguma coisa na rua, ou é de eu ver alguém diferente que me chama atenção, mas todo o resto vem dos sonhos. E eu sonho toda noite, eu sonho bastante, é caótico. Que E eu delícia. sonhei com a Genô. Ele dizia assim para mim: eu sou um lobo, meu nome é Agenor, escreve uma história para mim. E eu sou um lobo muito vaidoso. Eu durmo com um caderninho embaixo do travesseiro, né? Porque eu já passei por sofrimento de dizer, não, quando eu acordar eu escrevo e eu esqueci. Então eu escrevi. E foi muito interessante porque eu acho que o lobo em si, eu nunca tinha escrito nada sobre lobo, mas eu acho que veio muito da relação com a Regina, né? De habitar uma editora que tem Lobo, de Casa do Lobo, o sobrenome dela é Lobo. Eu escrevi outras histórias para Regina antes do Lobo. E depois de Agenor vieram outras tantas, assim, é quase uma série de histórias com Lobo. Então, ele me disse o nome dele, meu nome é Agenor. Então, pronto, né? Então, quando eu acordei, eu fui atrás de que vaidade será essa que ele tem. Aí começa esse movimento de escutar o que é que o personagem quer dizer de tudo, de todo ele, né? E aí foi se dando, mas ele se nomeou, né? Ele já disse qual era o nome que ele queria e os personagens têm muita vida própria, assim, muita autonomia, né? Eu tenho pouca participação nessas escolhas, sabe? Eu só acato e Somos só a ferramenta, só vamos deixando passar, né? é tranquilo, assim, respeito, aprovo e sigo na trilha. Mas foi assim. E quando eu comecei a perceber qual era a cadência de Agenor, aí foi que veio a outra. O dia que tudo mudou na vida do lobo Agenor, porque acontece algo na vida deste lobo, né, que ele era altamente vaidoso, e de repentemente a vaidade dele muda de ramo, né, muda de rota. É verdade, era isso que eu ia te perguntar agora. Eu recebi o PDF do livro, porque eu moro aqui Sim, em Portão, no Rio Grande do Sul, e a Sueli me mandou o PDF para eu fazer a leitura, porque ela ficou com medo que não chegasse a tempo o livro sim. físico aqui. Mas, pela minha alegria, chegou. Mais uma Olha, vez, eu venho reafirmar que eu amo ler o livro físico. Não adianta. Eu sei que é só mais uma ferramenta. Eu não acho que o livro digital ele concorra com o livro físico, porque o que nos falta é leitor e não ferramentas de leitura. Então é só mais uma ferramenta de leitura. Mas quando chegou, quando eu peguei na mão, é outra história. Eu vou defender o livro físico enquanto eu estiver aqui. Então, quando chegou na minha mão, que eu comecei, então, a deslizar por essas páginas, pelas ilustras, por essa construção, eu, de cara, no início da história, eu já me identifiquei com o Lobo Agenor, porque eu sou um pouco vaidoso. Um pouco não, eu sou bastante vaidoso. Eu gosto de estar bonitinho, eu gosto de estar bem arrumado, de estar limpinho. E este lobo, então, ele tem isso, ele tem essa força dessa vontade de estar organizado, de estar diferente, porque ele pergunta para o espelho, né? Espelho, espelho meu, existe um lobo mais bonito do que eu? Porque ele quer ser reconhecido por alguma coisa única, né? Ele não quer ser só mais um lobo dentro de uma alcateia fazendo a mesma coisa que todos os lobos fazem. Então ele quer ser reconhecido pelo tipo. Mesmo assim, ele continua cumprindo o seu ofício de lobo, né? Porque tem o lobo pai, o lobo avô, a família toda, trazendo ele para dentro daquela rotina que é a família dele, do que o lobo é capaz de fazer. E ele com todo esse desejo dentro dele de ser diferente, de impressionar e de fazer algo. Então, que muitas vezes vai contra a própria família, né? O que tu quer sim. fazer num primeiro instante. E eu me identifiquei logo de cara com esse lobo, assim, e me apaixonei por ele. E aí eu fui lendo e fui passando pela história, fui fazendo algumas marquinhas das coisas que eu adoro, que tá ali naquele subtexto, naquele soprar Sim. leve, que às vezes a gente não sente muito, né? E aí eu comecei a marcar algumas coisas para ti. Porque, por exemplo, o lobo pai, ele não entendia essa vaidade do filho demais, porque os outros irmãos não eram assim, né?
por ele fazer isso diferente, de querer ser diferente. Ele, antes de sair, antes de acordar com os outros, ele acordava mais cedo que todo mundo. Ele ia pra frente do espelho, arrumava o cabelo, botava perfume, usava creme. Aí depois ele ia junto, mas ele nem chegava muito perto dos irmãos, que achavam os irmãos meio fedidos, meio mal Exatamente. arrumados. Mas ele estava junto no processo, mesmo sendo contra a família. E você, Ana Carolina? Você tem alguma vaidade que a família identificou logo assim, que você saía para suas caçadas, para os seus sopros? Você tem alguma vaidade para me contar? Eu tenho. Uma das minhas vaidades que me diferenciou muito desde pequena de todos era a poética. Eu me vestia de poesia e poucos entendiam, né? Ixi, lá vem ela aí, lá vem ela com as ideias mirabolantes, né? Então todo mundo ia para a escola, fazia o caminho normal de ir para a escola, via tudo de normal que tem no caminho da casa. Eu sempre via coisas espetaculares. Eu sempre vi uma formiga extraordinária, eu imaginava quando é que ela está indo, de onde é que ela veio, para onde é que ela vai, será que ela tem escola também, será que ela vai para alguma festa? Né? E as pessoas iam lá na frente e eu ficava aqui elaborando esta formiga. Ou um pedaço de céu que me chamasse, tudo isso na travessia, né? Da casa para a escola. Então, essa sempre foi minha vaidade, assim, essa na verdade é a minha única e grande vaidade, de me vestir da boa palavra, né? De ter meu guarda-roupa literário, poético, encantatório, com as palavras que eu sinto que me caem bem, porque tem umas que aperta a gente, né? Tem umas que não dá tanta leveza no movimento. Então, minha vaidade é me vestir de palavra, é soprar a palavra. Esse é minha grande vaidade. E que roupa linda que é a Confesso, poesia. confesso. E esse lobo, né? Ele na tua história ele fala que não gostaria de ser esse lobo caçador, Não. soprador, assustador, né? E que se ele pudesse escolher, ele não escolheria isso. Mas infelizmente ele estava inserido naquele contexto e ele praticava, né? O que todos os lobos praticavam, Isso. mesmo não perdendo o sonho dele. E eu ia te perguntar, quanto a esse lobo, se você escolheu ou foi escolhida pela escrita. Mas tu já contou antes ali, né, como que veio isso tudo. Então eu te pergunto assim, ó, se tu pudesse escolher não ser escritora, ser uma outra coisa, o que você escolheria ser? Aff, Maria, assim, alguma coisa conectada com a palavra. Então, se eu não fosse escritora, ia ser algo ligado à palavra, né? Tenho que ter conexão com a palavra. Eu não me vejo em outro caminho, né? Eu não me vejo em outro lugar, eu não me vejo diferente desse verso. Mas se eu puxar também algo que você trouxe, que eu acho que é legal que a gente conte, que eu acho que toda a nossa trama hoje de maratona é a gente estar sempre trazendo o que é que essa história pode ser tocada no outro, dentro e fora do livro, né? Onde é que ela pode chegar. E essa ideia de ter um diferente na família, um que não está afim de fazer o que aquela família faz desde a vida inteira, né? Que tem tradição em ser feita. E quantas crianças, adolescentes passam por isso, né? De que não são respeitados em suas vontades, em seus desejos, né? Para poder compor um padrão, uma tradição familiar, e uma infinidade de questões, pode ser isso, profissionais, escolhas sexuais, né? Tantos caminhos que algumas crianças e adolescentes vão dobrando esquinas longe da sua vontade para poder não ser contra aquela tradição. E eu me lembro muito disso no território do espaço terapêutico, né? Das crianças que gostariam de ter uma outra vida, não queriam ter aquela mesma cadência familiar e que poucos são os que ouvem e dizem, então tá, vá para o seu caminho, faça aí suas escolhas, né? Às vezes a outra escolha nem sempre ela vai te trazer felicidade, mas você tem que ir. Você precisa sentir se é ou não. Não tem nenhum outro de fora que vai te dar essa resposta, né? Você precisa fazer essa trilha. E a Genô, eu enxergo muito nele essa vaidade exacerbada dele de cremes e potes que a prima Leonor trazia do Equador para ele, né? Meio que para mascarar uma dor, sabe? Meio que para esconder aí uma ausência dele mesmo.
né? Então ele se maquiava para que ele pudesse se enxergar de fora de alguma maneira, porque o dentro dele era muito vazio, porque ele fazia tudo que ele não queria, né? Ele fazia todos os rituais de um lobo, ele não queria ser o lobo mau, ele queria ser o lobo tal, né? O fabuloso, o magnífico, o esplendoroso, e que é o caminho que todos nós queremos, né? A gente quer ser o que a gente quer ser, né? E para chegar aí, às vezes tem uma trama um pouco diferente, né? É verdade, porque esse lobo, além dele ser vaidoso, ele tem uma característica muito legal que é a coragem, né? Ele é valente, Sim, ele é corajoso e é a coragem que nos movimenta, né? Eu pergunto para as pessoas às vezes assim, mas o que te movimenta? É o teu medo ou é a tua coragem? Porque o medo nos trava, sim. o medo nos faz parar, né? Então, assim, ó, pegando esse gancho aí dessa relevância, dessa característica deste lobo que é a coragem, né? A Ana Carolina Sim. tem medo de alguma coisa ou não? Eu tenho medo de sapo, por exemplo. Morro de medo de sapo. Tu tem medo de alguma coisa, Ana? Ah, eu tenho medo que a saudade seja maior do que ela precisa ser. Sabe? Eu acho que saudade tem que ter medida, ela tem que ter uma cadência que não nos deixe sem fôlego, né? Então, às vezes eu tenho medo de que ela não me tire do lugar que eu preciso estar, né? Não tenho medo de bicho, não tenho medo muito do externo, não, do concreto. Eu acho que a gente sempre pode ser aí dar uma encarada nesse verso, mas eu tenho medo muito desse silêncio que às vezes povoa a humanidade e não é dito, não é trazido para a história, seja na criança, no adulto, né? Mas o meu medo é que essa saudade um dia, né? A saudade de uma maneira geral, ela tome espaço além do que ela precisa tomar, né? Eu acho que ela tem um tempo e uma cadência com a gente, né? Para botar a gente para frente, para crescer, né? Então, quando a saudade ela nos aprisiona, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de chegar aí, embora eu tenha fé que não, né? Porque a palavra, a escrita, escrever é muito terapêutico, né? É muito se fazer enquanto escreve, é muito se dizer enquanto se escreve. Então, mas é essa talvez o medo hoje, que nem era há 2 meses atrás, mas passou a ser agora, né? Porque agora eu vivo a saudade da minha avó, né? Concretamente. É. Então, talvez há 2 meses atrás essa pergunta nem fosse por aí, essa resposta nem fosse por aí, né? Mas hoje é uma resposta muito, muito minha, muito presente, muito de pele. Obrigado por compartilhar. E esse lobo Sim, agiador, tá ali naquela vida dele, vaidoso, se arrumando na frente do espelho, se atrasando para as caças, para sopro, mas ele vai indo. sim, Com aquela coragem toda dele, ele vai indo. Mas aí, sim, um dia, como um dia qualquer na vida da gente, a gente sim, tropeça em algo. Que às vezes a gente não consegue entender o que é aquele objeto ou o que é aquela coisa que está no nosso caminho. Que muitas vezes pode parecer um obstáculo e muitas sim, vezes a salvação. Então, esse lobo tropeçou num objeto que acabou mudando a vida dele, mesmo ele sem saber o que era ou como entender aquele objeto. Eu não sei se eu conto que objeto é esse, eu não sei se eu deixo para te contar, e se tu não quiser contar, tu não conta. Eu vou largar na tua mão isso, bonito porque isso, seu esse Eliano. mesmo objeto também atravessou o meu caminho, eu também esbarrei nele, eu também não entendia como ele funcionava, mas eu também, assim como o Agenor, me entreguei de uma maneira a identificar aquilo e descobrir para que aquilo servia. Então eu vou deixar para ti agora, se tu quer contar para o leitor que objeto é esse que o Agenor tropeça e muda a vida dele toda. Vou contar jamais, nem sobre tortura. Contar não. Então, pessoal, vocês vão ter que descobrir isso na história, mas é um objeto Mas transformador. eu acho que a gente pode dar pista, né? Que nós somos almas generosas, né? Eu também acho. É um objeto que transforma a vaidade dele. Eu acho que a vaidade que era muito do fora, vai para dentro, né? E o que eu acho fantástico nele é porque ele esbarrou em algo que não conhecia, mas ele foi fisgado. E esse objeto, ele tem esse poder de imã, né?
Ele fisga a gente sem a gente nem saber do que se trata. É impressionante o poder magnético Nós vamos que deixar o essa povo todo coisa curioso aqui agora. Quem adivinhar desesperada. o A que ideia é é, essa. quem adivinhar o que é, vai ganhar uma maçã. E não vai ser envenenada, né? Vai ser uma maçã boa. E esse Exatamente. objeto, Ana, esse objeto, quando ele chega na história, porque aí vem então a tua parceria com a Juliana Basile, que eu estava Sim, falando, sim. que eu amo a arte dele. A Juliana vem com uma paleta de cores toda em preto e branco. Na capa, Fabulosa. ela já dá aqui uma pista Essa pista aqui é fundamental para toda a isso. trama. É a única cor que está chegando e bem no momento em que o Lobo Agenor, então, encontra esse objeto, que eu não vou contar que objeto é. Mas vou dizer Jamais. para vocês que a paleta da Juliana vem vindo em preto e branco. Eu amei Isso, esse lobo. Quando ele tropeça nesse exatamente. objeto, né? Então, ó, todo o livro vem vindo em preto e branco, né? Deixa eu Até mostrar só um pedacinho da vaidade dele, que eu acho fabulosa, né? agora, Olha que coisa espetacular. Juliana, você é fantástica. a forma com que a Juliana levou a linha para passear, porque eu costumo dizer que a ilustração é uma linha que saiu para passear, né? A forma com Sim, que ela levou essa linha para passear, naquele momento de vaidade, a gente vê o contorno do lobo, assim, ó, realmente sim, traduzindo esse sentimento, né? Que ele está tendo naquele momento ali. E quando isso. chega esse objeto, então, na vida dele, não vou nem poder mostrar a página, porque o objeto está muito em evidência. Mas É. aí chega a cor. Começa a chegar a cor no livro. Porque o lobo agenor já não vai nem conseguir dormir mais, né, gente? Esse objeto vai começar a ficar com A ele o tempo perturbar o inteiro, juízo dele. a perturbá-lo. E a colorir também, né? A sua E a vida. colorir. E aí, como ele não sabe como lidar com esse objeto, nem o que é, porque para ele no início parece um espelho, né? Sim, Para ele é um espelho. Vou contar isso, essa dica eu posso dar, né? tá, Apesar de já. não ser o espelho. Aí ele vai buscar onde? Ele vai buscar no colo do avô, aquele lobo mais velho, experiente, que apesar de também não saber utilizar aquele objeto, ele sabe pelo menos do que se trata, né? Isso. Tem um pouco do que se trata nele, e aí então ele ajuda esse neto a procurar uma forma de se organizar, vamos dizer assim, para entender esse objeto que chega dando cor na história, trazendo cor para a vida do Agenor. Quem é que te ensinou? Uh, quem é que te ensinou a ler quando tu era criança? Foi na escola ou foi enquanto tu estava em casa, já lá naquela casa de professoras, né? Que eu imagino que tenha sido por lá, antes mesmo de chegar na escola. Quem me ensinou a ler foi minha avó. Ela É. sempre presente, né? Porque ela me ensinou a ler a vida. Minha avó me ensinou a ler o suspiro, o silêncio, a quietude, o pássaro, né? Então, a leitura gráfica mesmo das sílabas foi muito, muito natural para mim, porque era como se eu já soubesse antes, né? A escola só veio me reafirmar isso. Eu comecei a ler muito cedo, porque eu fui estimulada muito a ler, né? A ler numa outra cadência. Por isso que é muito legal a gente estar sempre estimulando isso, né, Leandro? Porque mesmo que você não tenha livros na sua casa, você não tenha esse objeto que faça com que a leitura percorra, o ideal é que se tenha, mas se não tiver, você pode ler o coração do outro, você pode ler o abraço do outro, você pode estimular o outro através do aconchego, do colo, né? Para que esse objeto livre, essa cadência literária, vá sendo estimulada dentro da criança, do adulto também, por um outro caminho, né? Por uma outra cadência. Então, eu tinha livros na minha casa, mas enquanto eu não sabia decodificar o que era a tradução dele, eu tinha essa minha avó que me alfabetizou para poesia. Ela alfabetizou todos os filhos, não para poesia, mas ela alfabetizou todos os filhos antes de entrar na escola. Olha Minha bem. avó era professora da escola dominical, então ela tinha umas técnicas assim muito brincantes, muito lúdicas. Então todos os filhos, minha mãe e meus tios chegavam na escola praticamente alfabetizados, porque ela estimulava isso, né? Mas é isso.
Muito Ela me legal. ensinou. Eu concordo muito contigo. Eu costumo dizer sempre que leitura não é uma decodificação de símbolos, de palavras, orações. A leitura é Sim, muito mais que isso, né? A leitura é se apropriar da história, né? sim, Trazê-la para dentro da gente, respirá-la e construir o nosso pensar, né? Então, o Lobo Agenor teve que fazer isso, porque esse objeto ele tinha informações para ele entendê-lo, mas ele também não sabia ler. pois Então, é. ele precisou aprender a ler para aprender a ler esse objeto. Não é verdade? Aí vai mais uma dica. Para aprender a ler Sim, esse objeto que tinha muitas maneiras de usá-lo, né? E ele conseguia ler os produtos que a prima mandava para ele, gel de cabelo, perfume, porque existiam imagens que mostravam como usar, como fazer, como abrir. E esse objeto não tinha muitas imagens, eu imagino, que tinham mais instruções. E como ele não sabia ler as instruções, ele não conseguia usar aquele objeto em toda a sua plenitude, como vem acontecer depois que o avô dá esse aporte para ele, né? exatamente. E, e aí esse objeto acaba também sendo um objeto unificador, né? Uma ponte Perfeito. entre os Entre a dois, né? família, na É família toda, né? Praticamente todos aqueles que nunca tinham esbarrado, a Genô fez com que todos esbarrassem, né? Então isso também é uma outra costura legal, né? Às vezes um que é contaminado de uma maneira importante por esse tal objeto, ele pode também fazer com que isso largueie, né? Que chegue no outro, que toque no outro, que reverbere no outro. Então é a força, é a cadência da palavra mesmo, que é muito bonita. Assim. Eu sou apaixonada. A gente passaria aqui até 3 dias seguidos sem parar em maratona. E eu estaria sempre com esse brilho do encantamento dentro de mim, porque me encanta muito a palavra. Né? Me encanta E essa bastante. parceria com a Juliana Basile, como que ela se deu? Foi uma coisa que já surgiu de você, partiu da editora, o nome da Juliana, vocês conversaram muito sobre texto e imagem, trocaram. Me conta um pouco como foi essa parceria com a ilustradora que está presente na nossa live. A Juliana já ilustrou outra história minha, que é a Fabulosa Gralha Gralhosa, que é da Ciranda, que é uma editora que você também habita. Já me encantei com Juliana dali. Né? Eu não conhecia a Juliana, e foi uma da editora da época que disse: Carol, eu acho que esse seu texto faz um par fabuloso com essa ilustradora. Fantástico. E a primeira imagem que ela já trouxe, eu disse: pelo amor de Deus, é ela. Né? E quando a gente estava pesquisando, pensando no ilustrador para o texto, Juliana veio logo, né, como opção, e a gente foi atrás dela e ela aceitou lindamente. Ela me decodifica muito fabulosamente, né? Porque na verdade ela decodifica o esconderijo da palavra do outro, que eu acho que isso é uma façanha do ilustrador, porque quando a ilustração ela decodifica a palavra, eu acho que ela não tem um efeito para que veio. Mas quando ela decodifica o esconderijo daquela palavra, poxa, era isso. Né? Porque aí o ilustrador vê o que você não conseguiu dizer. Aí complementa, aí faz parceria, aí faz eco. Né? E toda vez que eu enxergo uma imagem da Juliana, eu digo, minha nossa, é a tradutora oficial modos esconderijos, porque ela vai e ela tem umas ideias. Essa ideia dessa aqui foi dela, né? Grande parte da mudança das cores, da cor chegando conforme a pessoa esbarrou nesse objeto, que a gente não vai dizer o que é. Então, tudo teve a participação dela. Então, é delicioso trabalhar com a Juliana, porque ela é muito aberta, né? Você trabalhou com ela também, ela é muito disponível, que isso também é muito importante. E o fato de a Genô ter nascido na Casa do Lobo também, uma editora muito acolhedora. Assim, a Regina, a Sueli, a Edna, elas colocam a gente no colo e elas ouvem a gente. E uma editora que ouve aquele que escreveu, é muito bonito isso, porque a gente é que pode falar melhor desse menino que nasceu, né? Obviamente que o de fora vê o que a gente não viu, também é muito importante. Mas quem É. pode falar da cria, essa cria é minha aqui, eu penso isso e isso. Né? Muito E é bom. muito bom quando a gente consegue conversar com o ilustrador, né? Porque eu já tive Sim, já tive alguns trabalhos
que eu não tive contato com o ilustrador. Tive a sorte do trabalho ficar perfeito, assim, eu amar. Mas eu acho que cada vez mais eu considero o ilustrador como autor, né? Sim. Para mim não tem diferença nenhuma. É Nunca coautoria, teve, é verdade. É. nunca teve para mim. É uma autoria da narrativa da imagem que eleva o nosso texto. Como tu falou, a Juliana consegue ler a nossa entrelinha, né? Ela Isso. consegue fazer aquela leitura dela encantadora. E nessa história do Agenor, o avô aconselha, então, o Agenor, né, depois de que ele descobre esse objeto e de como usá-lo e como trazê-lo para a sua vida, né, o avô aconselha ele, então, a contar para o mundo, Sim. a espalhar, soprar pelo mundo, para que outros lobos, né, talvez também, conheçam esse objeto e quando esbarrarem com ele, talvez já tenha essa familiaridade, né, com ele. Isso. Alguém na tua história fez isso contigo, te falou, vai contar para o mundo as tuas histórias, ou tu mesmo que acordou um dia e disse, não, eu vou mostrar para o mundo as minhas histórias? É o que eu te digo, eu já nasci com isso, não me explico por quê, não sei de onde vem, né? Mas desde muito pequena que eu tenho essa convicção, que eu tenho essa certeza, e a minha vontade é de fato de me espalhar no mundo, concretamente, de ir para o mundo, né? De viajar pelo mundo, de viajar em terras que não sabem a minha língua, porque eu acho que a literatura ela nos traduz, né? E nos iguala com o outro. Então, mais uma vez, minha avó, ela sempre, se eu dissesse que eu queria vender picolé, ela dizia, você vai ser a melhor vendedora de picolé do cosmos, né? Então, todos os meus sonhos, ela dizia, você vai conseguir porque você mergulha no que você quer, né? Então, é muito bom você ter o incentivo desse eco, né? Mas a certeza já era minha, assim, eu já tinha muito isso, assim, eu sabia que o tempo certo do voo ia chegar, né? Mas a certeza já crescia avassaladoramente dentro de mim, desde muito pequeno. É muito impressionante, assim, é como se eu já cheguei para esse mundo com essa carta, dizendo assim, ó, tem esse caminho, mas eu acho que esse aqui vai ser o seu também. Então isso é muito, muito, como se já fosse assim, sabe aquele leite materno, assim, que você mama dali? Então eu mamei das palavras, e eu acho que minha nutrição vem daí, então, desde sempre. Que delícia. Mas então, Ana Carolina, então, Sim, Eliandro, me conta. brincando um pouquinho com esse título, um dia em que tudo mudou na vida do Lobo Agenor, e se eu dissesse o dia em que tudo mudou na vida da Ana Carolina, que dia foi esse? Essa pergunta é do Enem, né? Essa daí não estava no script, não. Questões filosóficas, existenciais. Eu ia conversar com a psicóloga, né? Eu precisava pensar em algumas coisas assim. Eu te diria que o dia que tudo mudou foi quando a minha avó passou a morar dentro de mim, não mais fora, né? Aí foi de fato uma gigante mudança total, assim, mudança interna, mudança concreta. Me mudei fisicamente de casa, né? Então tem 2 meses que eu estou nessa mudança, assim, o dia que tudo mudou na vida de Ana Carolina. Foi quando ela fez essa outra travessia, né? Na minha história. Então, e mudou tudo, mudou concretamente, mudou fisicamente, mudou, só não mudou poeticamente, só não mudou o amor, né? Ele só fez uma outra costura, uma outra tessitura, né? Mas eu acho que foi daí. Eu acho que as asas que eram batidas muito entre nós duas começam a ter outro voo, a ter outras janelas, a ter outras cadências, né? Mudou concretamente, né? Mudou filosoficamente, mudou poeticamente, né? Essa perspectiva de o mundo está vivendo muito luto, né? Eu acho que um livro ele também vem para acolher muito, né?
esse tempo, né? E o luto, ele nos reestrutura, né? Ele nos refaz, nos desfaz e nos refaz, né? Então, quando você dá de cara com o luto, a vida muda completamente, né? E a ideia é o que é que você vai fazer com isso a partir daqui. Então, estar de mãos dadas com a arte é sempre a certeza de que você vai para um bom lugar, né? E você vai fazer uma boa travessia e o que foi vivido ali é para te fortalecer, é para te deixar mais forte, mais valente, né? Um sopro mais forte mesmo, mais poderoso, Mais mais lobo. consciente. Mais lobo, mais loba, mais... E o nosso tempo está acabando. Eu nem Oh, preciso pensar Jesus! nisso, porque Jesus! eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você. Mas já tem outra live logo acontecendo agora na Casa do Né? Lobo. Como a gente falou, é uma maratona de lives hoje. Eu gostaria de encerrar minha parte, então, lendo um pedacinho na íntegra desse Sim. Lobo Agenor. E eu vou ler uma parte que eu gostei bastante, que foi onde me fisgou. Ai, Foi logo no começo. sim. É claro que não. O mais belo e cheiroso sou eu, dizia o Agenor na frente do espelho. Agenor se achava o lobo mais charmoso do universo. Não queria ter a fama de lobo mau. Queria ser o tal. Para ele não era importante caçar, assustar, devorar, derrubar casas com sopro soprado. O importante era ser reconhecido como o lobo mais bonito e mais bem cuidado. Esse era o plano, né, gente? E nem sempre o plano acontece. E muitas vezes ele acontece de maneira muito melhor, né? Sim. E o plano da Regina Lobo de ter essa editora, então, Casa do Lobo, eu acredito que está sendo muito melhor do que o planejado, como foi o caso do É Lobo verdade. Agenor. Eu quero te agradecer muito por me dar essa oportunidade de te conhecer melhor, de me encantar. Me encantar com o teu sopro, com o teu bordado, com a tua poesia. Eu fiquei apaixonado pelo Agenor, porque eu sou daquelas crianças assim, quando tu bota nome no animal, é teu. Não quer te apegar, não põe nome. É Colocou verdade. nome, chamou pelo nome, é seu. Acabou-se. E agora o Agenor é meu. Ele tem nome, Perfeitamente. ele é único, ele é diferente dos lobos que eu conheci. E eu espero que o pessoal todo se apaixone pelo Agenor e que esse objeto que o Agenor encontrou seja tropeçado por muitas e muitas pessoas aí. E eu vou deixar então agora contigo para te fazer o encerramento final, para a gente liberar aqui o Instagram da Casa do Sim. Lobo para os próximos escritores e te dizer muito obrigado. Obrigado pelo Agenor, obrigado pelas outras histórias e continue soprando, porque o calor só acaba quando vem essa brisa da história aí, na nossa fantasia, na nossa realidade. Muito obrigado pela Que tarde de lindo. hoje. Adorei, adorei nossa prosa, né? Eu adorei que eu ia ser entrevistada por você, porque era alguém que eu não conhecia muito, né? Não conhecia muito assim concretamente. Eu já lhe conheço de séculos, né? Porque quando a gente Roupa de Brincar me fisgou absurdamente, né? Que é uma das suas obras lindas. E como é fabuloso que o livro nos apresenta, né? Ou nos reapresenta nessa vida. E ele sempre tem essa conexão. Muito feliz de estar aqui participando dessa maratona. Um viva para a Casa do Lobo, um viva para a Regina, para a Edna, para a Sueli, um viva a literatura. Eu acho que a humanidade precisa desse lugar para se reerguer. Né? E um livro, uma história, uma palavra, a literatura é uma aliança para sempre, né? Com a gente e com o outro. Então vamos passar o anel para Ana Cláudia Ramos. Vamos passar que a Obrigada, Ana Cláudia Leandro. vai Ela vai entrevistar a entrevistar a Edna, né? Edna e a Cristal. Passando o anel para vocês, meninas. Obrigada, Leandro. Adorei nossa prosa e que a gente possa fazer outras tantas e tantas. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão presentes na live, nossos colegas, nossos amigos. Sem vocês, a gente é muito mais fraco. Então, vamos dar força para essa editora que está chegando num momento difícil de pandemia,
de falta de políticas públicas de incentivo à leitura e à formação de leitores e mediadores. É uma editora que vem com a coragem do lobo, de soprar novas histórias. Então, como que a gente pode ajudar? Adquirindo as obras da editora, compartilhando o Instagram da editora, o Instagram dos escritores, compartilhando esse lobo Agenor que me encheu de amor. E andem com a gente, soprem com a gente histórias por esse mundo afora aí, para a gente poder formar leitores nesse nosso país. Tá bom, gente? E que Ana Cláudia vai fechar a maratona, né? Ana Cláudia fechará a maratona. Beijo para todo mundo. Beijo, gente. Obrigado por vocês estarem junto com a gente. Beijão, Ana. Foi um prazer incrível conversar com você. Adorei, Leandro. Beijo, gente. Bom final de semana.